Existe um momento na vida de cada ser humano em que os céus parecem se rasgar e a eternidade invade o tempo presente com uma força tão avassaladora que nenhuma palavra humana consegue descrever. E eu preciso te dizer com toda a convicção do meu coração que este é exatamente esse momento para você, porque não foi por acidente que seus olhos encontraram esta mensagem. Não foi coincidência que seu coração está batendo mais forte agora. Não foi obra do acaso que, dentre milhões de pessoas no mundo, você está aqui, neste exato segundo, recebendo uma palavra que o próprio Deus preparou especificamente para a sua situação. O Espírito Santo me acordou de madrugada com uma urgência que eu raramente sinto, uma queimação no peito que me fez levantar da cama e clamar em oração por você, sim, por você que está lendo estas palavras agora, porque Deus me mostrou que existe alguém atravessando um vale de escassez financeira tão profundo que as noites têm sido longas demais. As lágrimas têm molhado o travesseiro com frequência. E a angústia tem apertado o peito de um jeito que parece impossível respirar. Mas pare um instante, respire fundo e deixe que o Espírito Santo acalme seu coração agitado, porque o que vou compartilhar contigo nas próximas linhas não é uma mensagem qualquer, não é mais um texto religioso para ser esquecido. É uma intervenção divina direcionada especificamente para quebrar as cadeias que têm aprisionado suas finanças, sua paz e seus sonhos. E justamente porque esta mensagem carrega tanto peso espiritual, justamente porque o que você está prestes a receber pode transformar completamente a sua realidade. Eu preciso te pedir algo antes de continuarmos. Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. Olhe para o botão de inscrever-se aqui embaixo e clique nele. Faça isso agora, neste segundo, como seu primeiro ato de fé nesta jornada. Porque quando você se inscreve, você está declarando diante de Deus e dos anjos que testemunham este momento que você não quer. Mas caminhar sozinho, que você escolhe fazer parte de uma família que recebe a palavra todos os dias, que você está comprometido com a sua transformação espiritual. Clique agora no botão de like. Deixe seu coração curtir este vídeo como quem levanta a mão dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu recebi, eu creio. Porque cada like é uma semente de fé que faz esta mensagem alcançar outros corações desesperados que precisam ouvir exatamente o que você está ouvindo. E enquanto você continua assistindo, já vá pensando em quem você vai enviar este vídeo. Qual familiar, qual amigo, qual colega de trabalho está precisando dessa palavra tanto quanto você? Porque Deus não te trouxe aqui apenas para receber. Ele te trouxe para ser canal de bênção na vida de alguém que está à beira de desistir. Faça isso agora. Inscreva-se, curta e já salve este vídeo para compartilhar. E se em algum momento desta mensagem o Espírito Santo tocar seu coração de uma forma especial, se você sentir gratidão profunda pelo que está recebendo e desejar semear para que esta obra continue alcançando vidas todos os dias, o Pix do canal está na descrição e no comentário fixado esperando por você, não como uma obrigação, mas como uma porta aberta para quem sente o chamado de cooperar com o reino, de semear em terra fértil, de ser parte desta missão, de levar esperança a quem ainda chora escondido, sem saber que Deus tem uma palavra de restauração. Agora sim, com seu coração posicionado e sua fé ativada, vamos mergulhar juntos nas profundezas do que o Espírito Santo quer revelar a você nesta hora. E neste instante sagrado, enquanto as palavras desta mensagem começam a penetrar no mais profundo do seu ser, eu preciso que você compreenda algo de magnitude eterna. O Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que habita em luz inacessível, e diante de quem os serafins cobrem seus rostos clamando Santo, Santo, Santo. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso não governa sozinho os destinos do universo, pois em sua
infinita sabedoria. Ele estabeleceu um exército celestial de proporções inimagináveis, hostes angelicais que refletem sua glória como espelhos vivos de sua majestade. E entre todas essas miríades de seres celestiais, 3 se destacam com autoridade singular diante do trono do Eterno: os arcanjos do Deus Altíssimo. Miguel, o príncipe guerreiro dos céus, cujo nome é um brado de guerra que ecoa através das dimensões espirituais, perguntando: quem é como Deus? Aquele que liderou as hostes celestiais e contra a rebelião de Lúcifer e o lançou das alturas, o comandante supremo dos exércitos do Senhor, que neste exato momento empunha sua espada flamejante contra todo o principado das trevas que tem atacado sua vida financeira. Gabriel, o mensageiro da força divina, aquele que esteve diante de reis e profetas, trazendo anúncios que mudaram o curso da história humana. O mesmo que apareceu a Daniel revelando mistérios selados desde a fundação do mundo. O mesmo que desceu até uma jovem virgem em Nazaré, para proclamar que o impossível estava prestes a acontecer, e que agora, nesta hora, traz sobre você o anúncio de que a provisão do Pai está sendo liberada dos celeiros celestiais. E Rafael, cujo nome significa Deus cura, o restaurador enviado pelo Altíssimo, para trazer cura não apenas ao corpo, mas às finanças destroçadas, aos sonhos despedaçados, às esperanças que pareciam mortas e sepultadas. Aquele que acompanhou Tobias em sua jornada e trouxe não apenas cura física, mas prosperidade, casamento abençoado e restituição completa de tudo que o inimigo havia roubado. Esses 3 pilares do exército celestial não são lendas antigas nem figuras mitológicas, são agentes vivos do reino de Deus que operam sob o comando direto do Pai. E o Espírito Santo me revelou com clareza cristalina que neste momento, enquanto você absorve cada palavra desta mensagem, há uma mobilização angelical sem precedentes acontecendo em seu favor. Uma convergência de poder celestial direcionada especificamente para a sua situação financeira. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos. Algo que mudou para sempre minha compreensão sobre como Deus opera através de seus anjos para trazer provisão sobrenatural. Eu estava atravessando a pior crise financeira da minha vida, as dívidas se acumulavam como montanhas intransponíveis. O telefone não parava de tocar com cobranças e eu cheguei ao ponto de não ter dinheiro para comprar o básico para alimentar minha família. Numa noite de desespero, prostrado no chão do meu quarto, clamei a Deus com uma intensidade que nunca tinha experimentado antes. E enquanto orava, senti uma presença tão real, tão tangível, que era como se alguém tivesse entrado no quarto. Não vi nada com meus olhos físicos, mas meu espírito reconheceu. Havia um anjo ali enviado pelo Pai Celestial para me trazer uma mensagem. No meu interior, ouvi claramente estas palavras: não tema, porque o Senhor ouviu o seu clamor e a provisão está a caminho. Nas 72 horas seguintes, de formas que eu jamais poderia ter planejado ou imaginado, portas se abriram, oportunidades surgiram e recebi exatamente o valor que precisava para quitar as dívidas mais urgentes. Você pode estar pensando, mas isso foi com você. Será que pode acontecer comigo também? E é exatamente aqui que preciso te confrontar com amor. Por que você acha que seu caso seria diferente? Por que você imagina que o Deus que moveu anjos para me socorrer não faria o mesmo por você? A Bíblia declara em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso significa que o mesmo poder que operou milagres no passado está disponível para operar milagres na sua vida agora mesmo. Mas espere, porque há algo crucial que você precisa compreender antes de prosseguirmos. Algo que pode ser exatamente a chave que faltava para destrancar as comportas da bênção sobre sua vida.
A escassez financeira que você está enfrentando não é apenas um problema natural. Não é apenas uma questão de economia ou de decisões erradas que você tomou no passado, embora esses fatores possam ter contribuído. Existe uma dimensão espiritual por trás da sua situação que precisa ser confrontada e quebrada para que o milagre se manifeste plenamente. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E isso inclui espíritos de pobreza, de fracasso, de dívida perpétua, que têm mantido famílias inteiras presas em ciclos de escassez por gerações. O que o Senhor quer fazer hoje não é apenas resolver seu problema financeiro momentâneo. Ele quer quebrar a maldição que está na raiz, arrancar de uma vez por todas o espinho que tem impedido a prosperidade legítima que Ele preparou para você desde antes da fundação do mundo. Você está sentindo algo diferente no seu coração enquanto lê estas palavras? Talvez seja uma esperança que você não sentia há muito tempo. Talvez seja uma lágrima querendo escorrer pelo seu rosto. Talvez seja um fogo se acendendo no seu interior que parecia completamente apagado. Isso é o Espírito Santo confirmando que esta mensagem é para você. Isso é a unção de Deus, atravessando a tela do seu dispositivo e tocando diretamente na sua alma. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, registrou as palavras do próprio Deus dizendo: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." E essa promessa está sendo ativada sobre a sua vida neste exato momento. O Pai Celestial está dizendo para você: "Filho, filha, eu sei que você está cansado de lutar, eu sei que você está exausto de tentar e não conseguir, eu sei que você já pensou em desistir milhares de vezes, mas eu preciso que você entenda que a sua história não termina assim, a sua história não termina em derrota, a sua história não termina em vergonha, porque eu sou o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que me amam." Deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso eterno. Você realmente acredita que Deus pode reverter completamente sua situação financeira? Não estou perguntando se você acha bonito acreditar nisso. Não estou perguntando se você concorda teologicamente com essa possibilidade. Estou perguntando se no fundo do seu coração, naquele lugar onde só você e Deus têm acesso, você genuinamente crê que o Senhor tem poder para transformar escassez em abundância, dívida em quitação, fracasso em sucesso, lágrimas em celebração. Porque a Bíblia é muito clara sobre a importância da fé no processo de manifestação dos milagres. Jesus disse em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. E em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não é um sentimento passageiro, não é uma emoção momentânea. A fé é uma decisão consciente de confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. É declarar com a boca e crer no coração que aquilo que o Senhor prometeu, Ele é poderoso para cumprir, independentemente de quão impossível a situação pareça aos olhos humanos. Sabe o que mais me impressiona quando estudo as Escrituras sobre intervenção angelical? É perceber que os anjos frequentemente aparecem em momentos de crise extrema, em situações onde humanamente não havia mais esperança, em circunstâncias onde a lógica dizia que era impossível haver saída. Pense em Daniel na cova dos leões. Ele foi jogado ali para morrer, mas um anjo foi enviado para fechar a boca dos animais ferozes e preservar sua vida. Pense em Pedro na prisão.
Ele estava acorrentado entre 2 soldados, esperando a execução no dia seguinte, mas um anjo apareceu. Suas cadeias caíram e as portas da prisão se abriram sozinhas. Pense em Elias no deserto. Ele estava tão deprimido que queria morrer, mas um anjo apareceu trazendo pão e água, fortalecendo-o para continuar sua jornada. O padrão é claro, meu irmão, minha irmã. Deus envia seus anjos justamente quando parece que não há mais jeito, justamente quando a situação atingiu o nível mais crítico, justamente quando a noite está mais escura, porque é nessas horas que a glória do Senhor brilha com mais intensidade. E se você chegou até este ponto da mensagem, se seu coração está ressoando com cada palavra, é porque você está exatamente nesse momento de crise, onde Deus está prestes a intervir de forma sobrenatural. O profeta Malaquias registrou uma promessa extraordinária que preciso compartilhar contigo agora. Uma promessa que tem sido negligenciada por muitos cristãos e que pode ser exatamente o que está faltando para destravar sua vida financeira. Em Malaquias 3:10, o Senhor declara: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança." Perceba que essa é a única passagem da Bíblia onde Deus convida o ser humano a testá-lo, a prová-lo, a desafiá-lo a cumprir sua palavra. E isso revela algo profundo sobre o coração do Pai. Ele quer nos abençoar. Ele deseja derramar provisão abundante sobre nós. Ele está ansioso para abrir as janelas do céu e inundar nossa vida com recursos que nem temos onde guardar. Mas existe um princípio espiritual que precisa ser honrado. A fidelidade nos dízimos e ofertas não é uma obrigação legalista. É um ato de confiança que demonstra que reconhecemos Deus como a fonte de toda a provisão. É uma semente que plantamos e que desencadeia uma colheita sobrenatural que transcende qualquer lógica econômica. Talvez você esteja pensando: mas como vou dizimar se mal tenho para sobreviver? E eu te respondo com outra pergunta: como você vai prosperar se continua operando apenas no reino natural, sem ativar os princípios do reino de Deus? A viúva de Sarepta estava prestes a morrer de fome com seu filho quando o profeta Elias pediu que ela fizesse um bolo para ele primeiro. E foi exatamente sua obediência em dar o que ela não tinha que ativou o milagre da multiplicação que sustentou aquela família durante toda a seca. Mas há algo ainda mais profundo que o Espírito Santo quer trabalhar no seu coração, algo que vai além das questões práticas de finanças e provisão, algo que toca na raiz da sua identidade como filho ou filha do Deus Altíssimo. Você precisa entender, de uma vez por todas, que não foi criado para viver em escassez, não foi desenhado para sobreviver de migalhas, não foi destinado a passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro enquanto ele foge de você como areia entre os dedos. O Salmo 23 declara que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E essa não é uma promessa condicional. Não é uma possibilidade entre outras. É uma declaração absoluta sobre a natureza do relacionamento entre o Pai e seus filhos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou em um jardim de abundância, onde todas as suas necessidades eram supridas de forma sobrenatural, onde não havia escassez, onde não havia preocupação, onde não havia ansiedade sobre o amanhã. O pecado trouxe a maldição que incluiu suor, dor e dificuldade para obter provisão, mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, carregou essa maldição sobre si mesmo para que nós pudéssemos ser restaurados à bênção original. Gálatas 3, 13 e 14 deixa isso muito claro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Você foi resgatado da maldição da pobreza pelo sangue do Cordeiro, e é hora de começar a viver nessa realidade, em vez de aceitar passivamente as limitações que o inimigo tenta impor. Quero que você feche os olhos por um momento, apenas alguns segundos, e imagine comigo o cenário que Deus está preparando para a sua vida. Imagine acordar sem aquele peso no peito causado pelas dívidas. Imagine olhar sua conta bancária e ver recursos suficientes para todas as suas necessidades e ainda sobrar para abençoar outros. Imagine poder ser generoso com sua família, com sua igreja, com pessoas necessitadas, sem aquela angústia de será que vai dar? Imagine seus filhos tendo acesso à educação de qualidade. Imagine sua família morando em um lar digno e confortável. Imagine poder cuidar da sua saúde sem precisar escolher entre remédio e comida. Esse não é um sonho distante, meu irmão, minha irmã. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o plano que Ele traçou para você desde antes do seu nascimento. Jeremias 29:11 declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E essa palavra está sendo ativada sobre você agora mesmo, enquanto você recebe esta mensagem com fé no seu coração. Agora preciso te revelar algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário para que você avance ao próximo nível da sua jornada com Deus. Muitas vezes, a escassez que enfrentamos não é apenas um ataque do inimigo ou uma consequência do sistema econômico mundial. Muitas vezes, ela está conectada a padrões de pensamento e comportamento que precisam ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Romanos 12:2 ordena: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira como você pensa sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre prosperidade, sobre si mesmo como merecedor de bênçãos, tudo isso influencia diretamente na sua capacidade de receber o que Deus quer dar. Se no fundo você acredita que é um fracassado, se carrega uma mentalidade de escassez herdada da sua família, se inconscientemente sabota suas próprias oportunidades porque não se sente digno de prosperidade, então existe um trabalho interior que precisa acontecer para que o milagre externo se manifeste. Deus quer fazer uma cirurgia espiritual em você hoje. Ele quer arrancar pela raiz todo o pensamento de derrota, toda crença limitante, todo o trauma do passado que criou fortalezas na sua mente, impedindo você de prosperar. E essa transformação começa com uma decisão sua de se render completamente nas mãos do oleiro divino e permitir que ele refaça o que está quebrado. Você sabe por que tantos cristãos sinceros que amam a Deus, que servem na igreja, que oram e leem a Bíblia, continuam vivendo em escassez financeira? Porque existe uma desconexão entre o que eles creem teologicamente e o que eles creem emocionalmente. Eles sabem na mente que Deus é provedor, mas no coração carregam medo, incredulidade, traumas de rejeição e abandono que os fazem inconscientemente rejeitar as bênçãos que o Pai quer dar. Jesus contou a parábola dos talentos em Mateus 25, onde um senhor entregou recursos aos seus servos antes de viajar, e quando voltou, cobrou resultados. O servo que recebeu 5 talentos multiplicou para 10. O que recebeu 2 multiplicou para 4. Mas o que recebeu 1 enterrou por medo e devolveu exatamente o que tinha recebido. O Senhor chamou esse servo de mau e negligente e tirou dele o pouco que tinha para dar ao que tinha mais. Essa parábola revela um princípio poderoso. Deus não está interessado apenas em nos dar recursos. Ele quer que multipliquemos o que recebemos, que sejamos canais de bênção.
e não apenas reservatórios estagnados. E para multiplicar, precisamos vencer o medo que paralisa, a incredulidade que enterra os talentos, a mentalidade de escassez que nos impede de arriscar e investir no reino. Sinto no meu espírito que há alguém lendo esta mensagem que passou por uma traição financeira que deixou marcas profundas, talvez um sócio que roubou você, talvez um familiar que se aproveitou da sua confiança, talvez um investimento que parecia seguro e se revelou uma fraude. A dor dessa experiência criou um muro ao redor do seu coração, que está bloqueando novas oportunidades, porque você desenvolveu um medo de ser ferido novamente. O Espírito Santo quer ministrar cura a essa ferida hoje. Ele quer restaurar sua capacidade de confiar, de arriscar, de se abrir para o novo que Deus tem preparado. Isaías 43, 18, 19 declara: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo na sua vida, mas para você perceber e participar dessa novidade, precisa soltar o passado, perdoar quem te feriu e abrir seu coração novamente para os planos surpreendentes do Pai. Não permita que a amargura de ontem roube o milagre de hoje. Chegou o momento de orar juntos, e eu preciso que você entenda que esta não é uma oração qualquer, não é uma repetição vazia de palavras religiosas, é um momento de encontro genuíno entre sua alma e o Deus vivo que criou os céus e a terra. Onde quer que você esteja agora, quero que você se posicione como se estivesse entrando no Santo dos Santos, aquele lugar de intimidade máxima com o Criador, onde milagres acontecem e vidas são transformadas. Se puder, coloque a mão sobre seu coração, porque é ali que as coisas precisam mudar primeiro. Respire fundo, acalme seus pensamentos, silencie as vozes de dúvida e incredulidade e prepare-se para clamar ao Senhor com toda a fé que existe dentro de você. Ore comigo agora, em voz alta, se possível, declarando cada palavra como um decreto que os céus vão ouvir e a terra vai testemunhar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, eu me apresento diante do Teu trono de graça com um coração quebrantado e sedento por um milagre da Tua parte. Tu conheces minha situação financeira. Tu sabes das noites que passei em claro preocupado com as contas. Tu viste cada lágrima que derramei em desespero, e eu clamo a Ti nesta hora com toda a fé que existe dentro de mim. Eu reconheço que sozinho não tenho forças para sair desta situação, mas creio na Tua palavra, que diz que tudo posso naquele que me fortalece. Quebra agora, Senhor, toda maldição de escassez que tem operado na minha vida e na minha família. Destrói pela raiz todo o espírito de pobreza, de fracasso, de dívida perpétua que tem nos mantido presos. Eu declaro que a partir de hoje as coisas mudam, o cenário se transforma, as portas se abrem. Envia Teus anjos, Senhor, para agir na minha vida financeira, para abrir caminhos onde não há caminhos, para criar oportunidades onde só existe escassez. Eu creio que Tu és o Deus de provisão, o Jeová Jiré, que supre todas as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas na glória. Transforma minha mente, cura minhas emoções feridas, restaura minha capacidade de confiar e de receber. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo já começou a se mover nos lugares celestiais em seu favor. Anjos já foram despachados para trabalhar na sua situação. Portas que estavam trancadas já começaram a ser abertas. Mas não pare aqui, porque o que vem a seguir é ainda mais importante, ainda mais profundo, ainda mais transformador. O Espírito Santo me mostrou que muitas pessoas chegam até este ponto da mensagem, sentem o toque de Deus, experimentam um momento de esperança, mas depois
voltam aos mesmos padrões de pensamento e comportamento que as mantinham presas, e o milagre que estava tão perto acaba se distanciando novamente. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu me recuso a permitir que você seja mais uma pessoa que quase foi transformada, mas não completou o processo. Por isso, preciso te desafiar a dar os próximos passos com coragem e determinação, porque a fé sem obras é morta. E Deus espera que nós cooperemos ativamente com o que Ele está fazendo. O apóstolo Tiago escreveu algo que precisa ecoar no seu entendimento. Mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Tiago 1, 22, 24. Quantas vezes você já ouviu mensagens poderosas, sentiu o coração arder, fez promessas a Deus, mas depois de alguns dias ou semanas, voltou exatamente ao mesmo lugar onde estava antes? Esse ciclo precisa ser quebrado hoje. O milagre financeiro que Deus quer operar na sua vida vai exigir mudanças práticas da sua parte. Talvez seja preciso perdoar alguém que te deve. Talvez seja necessário tomar uma decisão difícil que você tem adiado. Talvez seja a hora de buscar capacitação profissional. Talvez seja momento de encerrar um relacionamento ou parceria que está te prejudicando. Talvez seja preciso simplesmente confiar e dar um passo de fé em uma direção que parece arriscada, mas que o Espírito tem confirmado no seu coração. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Quero te contar sobre uma mulher que conheci em uma conferência, uma história que ilustra perfeitamente o que estou comunicando. Ela era uma empreendedora que tinha falido 3 vezes, perdido tudo, chegado ao ponto de morar de favor na casa de parentes. Quando nos encontramos, ela estava em depressão profunda, convicta de que era amaldiçoada, de que nunca prosperaria. Passamos horas conversando e orando, e o Espírito Santo começou a revelar padrões de pensamento que estavam sabotando todas as suas iniciativas. Um medo inconsciente do sucesso herdado de uma família onde quem prosperava era criticado. O processo de cura interior foi desafiador, mas quando ela permitiu que Deus transformasse sua mente, tudo começou a mudar. Hoje, ela é dona de um negócio próspero, emprega dezenas de pessoas, é generosa com o reino de Deus. O que mudou? Não foi Deus. O que mudou foi ela, sua mentalidade, suas crenças, e a mesma transformação está disponível para você. E enquanto você absorve essa verdade, enquanto o Espírito Santo trabalha nas camadas mais profundas do seu coração, revelando padrões que precisam ser quebrados e mentalidades que precisam ser transformadas, eu preciso pausar aqui porque sinto uma urgência no meu espírito de falar diretamente com você. Você já chegou até a metade desta mensagem, o que significa que algo dentro de você reconheceu que esta palavra é para você, que não é coincidência que Deus está falando. E se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, eu te pergunto com todo o amor do meu coração, o que você está esperando? Pare agora. Olhe para o botão vermelho de inscrever-se, clique nele e ative o sininho para receber notificação de cada mensagem que for postada. Porque Deus não quer falar com você apenas hoje, Ele quer falar todos os dias. E este canal é o instrumento que Ele está usando para alcançar a sua vida. Faça isso agora. Não deixe para depois. Porque depois a vida acontece, as distrações vêm e você pode perder a próxima palavra que seria exatamente o que seu coração precisava ouvir. Se você já se inscreveu, eu te agradeço, você fez a escolha certa, mas agora eu preciso te pedir outra coisa. Desça até o botão de like e clique nele. Agora clique com fé.
Clique como quem está dizendo: Senhor, esta palavra é minha, eu recebo, eu decreto sobre a minha vida. Porque o like não é vaidade. É um ato de fé que movimenta os algoritmos e faz esta mensagem chegar a pessoas que estão chorando sozinhas neste momento, sem saber que existe esperança. Você pode ser a ponte entre esta palavra e um coração desesperado. E tem mais. Desça até os comentários e escreva agora o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Escreva: eu recebo meu milagre financeiro. Escreva o nome de alguém da sua família que precisa de oração. Escreva seu testemunho de fé, porque quando você comenta, você não está apenas interagindo com um vídeo. Você está plantando sua bandeira no mundo espiritual, declarando que você esteve aqui, que você creu, que você não vai mais ser o mesmo. Faça isso agora. Comente, marque alguém que precisa ouvir isso. Compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Seja o mensageiro que leva esta palavra para sua família, para seus amigos, para aquele colega de trabalho que você sabe que está passando por dificuldades. E se neste momento você sentir no seu coração um desejo de ir além, de semear financeiramente para que esta obra continue existindo e alcançando milhares de vidas todos os dias, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, não é requisito para a bênção. É uma porta aberta para aqueles que sentem o chamado de cooperar, de ser parceiros desta missão, de semear em terra boa, sabendo que Deus multiplica toda semente plantada com amor e fé. Se o Espírito tocou o seu coração, não ignore, porque ignorar uma direção do Espírito é perder uma oportunidade de participar de algo eterno. Agora, com esse pacto selado entre nós, vamos continuar porque ainda há muito que o Senhor quer te revelar. Talvez você esteja se perguntando: por que essa mensagem está falando tanto em anjos e intervenção sobrenatural? Isso não é misticismo, e eu preciso esclarecer algo muito importante para que você compreenda a base bíblica do que estou compartilhando. Os anjos são servos de Deus, mensageiros celestiais, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, como está escrito em Hebreus 1:14. Quando falamos de intervenção angelical, estamos falando do Deus Todo-Poderoso usando seus servos celestiais para cumprir seus propósitos na terra. O mesmo Deus que enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, que enviou Gabriel para anunciar a Maria o nascimento do Messias. Não estamos elevando os anjos acima do seu devido lugar. Estamos reconhecendo que eles fazem parte do arsenal divino que o Pai usa para nos abençoar e guiar. Mas o que realmente faz a diferença, o que realmente desencadeia a ação angelical e a intervenção sobrenatural, é o nosso relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Nenhum anjo, nenhuma oração, nenhuma técnica espiritual pode substituir a centralidade de Cristo na nossa vida. Jesus declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E essa exclusividade não é arrogância divina, é a declaração de uma realidade espiritual. Só através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso à presença do Pai. Só pelo sangue do Cordeiro, nossas orações são ouvidas. Só pela fé no Filho de Deus, nós recebemos a autoridade de filhos que podem pedir e receber. Se você ainda não entregou sua vida completamente a Jesus, se ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador, se ainda não nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, então o primeiro milagre que precisa acontecer não é financeiro, é a salvação da sua alma. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta prosperar financeiramente e passar a eternidade separado de Deus? O milagre financeiro é importante, mas a salvação é infinitamente mais importante, e Jesus está de braços abertos esperando você se render completamente a Ele.
O tempo está passando enquanto você lê estas palavras. E eu sinto uma urgência no meu espírito de declarar sobre você que este é o seu momento kairos, o tempo oportuno de Deus, a janela de oportunidade que não pode ser desperdiçada. Em 2 Coríntios 6:2, Paulo escreveu: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E essa palavra se aplica não apenas à salvação inicial, mas a todo tipo de libertação e transformação que precisamos experimentar. Existe um momento certo para cada coisa debaixo do céu, como diz Eclesiastes, e eu creio com todo o meu coração que o momento certo para o seu milagre financeiro é agora. Não amanhã, não na semana que vem, não quando as circunstâncias melhorarem, mas agora, neste exato instante em que o Espírito Santo está aquecendo seu coração e renovando sua fé. Os anjos de Deus estão posicionados, as portas nos lugares celestiais estão sendo abertas, os recursos que você precisa estão sendo liberados e tudo o que falta é você alinhar sua fé com o que Deus está fazendo e receber pela fé o que já é seu por direito de herança como filho ou filha do Rei dos Reis. Preciso te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente necessária. Você está disposto a fazer o que for preciso para cooperar com o milagre que Deus quer operar? Estou perguntando porque muitas pessoas querem os resultados sem o processo, querem a colheita sem o plantio, querem a vitória sem a batalha. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que precisaram agir em fé antes de ver o milagre se manifestar. Naamã, o general sírio leproso, precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, mesmo achando aquilo ridículo. Os 10 leprosos que Jesus curou precisaram ir mostrar-se aos sacerdotes e foram curados no caminho, enquanto obedeciam. O cego de nascença precisou ir lavar-se no tanque de Siloé depois que Jesus colocou lodo em seus olhos. O milagre frequentemente está do outro lado da obediência, do outro lado do passo de fé que parece não fazer sentido para a mente natural. O que Deus está pedindo que você faça? Que passo de fé você precisa dar? Que decisão você tem adiado que pode ser exatamente a chave para destrancar sua situação? Não espere entender tudo para obedecer, porque a fé é exatamente isso. Confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos seus métodos. O Salmo 37:25 contém uma declaração poderosa do rei Davi. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi passou por tantas situações extremas em sua vida, fugiu de Saul, enfrentou exércitos, experimentou traição até da própria família, mas ao fazer um balanço de toda a sua jornada, ele pôde testemunhar que Deus nunca abandonou os que confiam nele. Essa mesma fidelidade divina está disponível para você. O Deus que sustentou Davi no deserto, que alimentou Elias através de corvos, que multiplicou azeite para a viúva, que transformou água em vinho nas bodas de Caná, esse mesmo Deus está olhando para você agora com olhos cheios de amor e compaixão, desejoso de demonstrar seu poder provedor na sua vida. Você não precisa mendigar as bênçãos de Deus como se fosse um estranho pedindo favores. Você é filho, você é filha, você tem direito de acesso ao trono da graça. Você pode entrar com ousadia na presença do Pai e apresentar suas necessidades, sabendo que Ele ouve e responde. Deixa eu te revelar algo sobre a natureza de Deus que talvez você nunca tenha considerado dessa forma. Em Tiago 1,17 está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Perceba que o texto diz que toda boa dádiva vem de Deus. Não apenas as dádivas espirituais, mas toda boa dádiva, incluindo provisão material, oportunidades profissionais, recursos financeiros, bens e posses que facilitam a vida. Deus não é contra a prosperidade.
Ele não quer que seus filhos vivam em miséria, como se isso fosse algum tipo de virtude espiritual. O que Deus se opõe é a ganância. O materialismo que coloca o dinheiro acima do relacionamento com Ele. A avareza que acumula recursos sem abençoar outros. Mas a prosperidade em si, quando administrada com sabedoria e generosidade, é uma bênção divina que glorifica o Pai e expande seu reino na terra. 3 João, verso 2, expressa o desejo do coração de Deus. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que você prospere. Ele quer que te vá bem. Ele quer abençoar suas finanças, e a mensagem de hoje é uma confirmação dessa vontade divina para a sua vida. Algo extraordinário está acontecendo enquanto você continua absorvendo esta mensagem. Uma transformação sutil, mas poderosa, está ocorrendo no seu interior. Crenças limitantes estão sendo desafiadas. Fortalezas mentais estão sendo derrubadas. Esperança está sendo plantada onde antes havia apenas desespero. Você consegue perceber? Seu coração está mais leve agora do que quando começou a ler? A ansiedade que apertava seu peito diminuiu? A fé que parecia tão pequena está crescendo? Isso é o Espírito Santo operando em você. Isso é a palavra de Deus cumprindo seu propósito. Como está escrito em Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Esta mensagem foi enviada por Deus especificamente para você, e ela não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito divino na sua vida. Ela trará transformação, libertação, restauração e provisão sobrenatural. Mas eu preciso te alertar sobre algo muito importante. O inimigo não vai assistir passivamente enquanto você recebe revelação e se posiciona para o milagre. Satanás é chamado nas Escrituras de ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, e uma das suas táticas favoritas é roubar a semente da palavra antes que ela crie raízes no coração. Jesus explicou isso na parábola do semeador. Quando a semente cai à beira do caminho, vêm as aves e a devoram, e essas aves representam o maligno que arrebata o que foi semeado no coração. Por isso eu te encorajo, não deixe esta mensagem ser apenas mais uma entre tantas que você já ouviu. Guarde-a no seu coração, medite nela nos próximos dias, declare as promessas que foram compartilhadas, mantenha sua fé viva e ativa. Quando vierem os pensamentos de dúvida, quando vierem as circunstâncias contrárias, quando parecer que nada está mudando, lembre-se do que você recebeu hoje e mantenha-se firme na confiança de que Deus está agindo mesmo quando você não vê. O livro de Joel contém uma promessa de restauração que precisa ser ativada sobre a sua vida financeira. Em Joel 2:25-26, o Senhor declara: E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa promessa fala de restituição, de recuperação dos anos perdidos, das oportunidades desperdiçadas, dos recursos que foram consumidos pela escassez, pelas más decisões, pelos ataques do inimigo. Deus não apenas quer te abençoar daqui para frente, Ele quer restituir o que foi perdido no passado. Ele quer compensar os anos difíceis com abundância multiplicada. Ele quer te fazer comer e te fartar e louvar o nome do Senhor por suas maravilhas. A vergonha que a escassez trouxe para sua vida será substituída por honra, a humilhação será trocada por testemunho, e você glorificará a Deus pela transformação que Ele operou na sua história.
quero compartilhar contigo um princípio espiritual que aprendi através de muitos anos de caminhada com Deus e que pode ser revolucionário para a sua vida financeira. A lei da semeadura e colheita não falha. Gálatas 6, 7, 9 declara: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa lei opera tanto no positivo quanto no negativo. Se você tem semeado generosidade, fidelidade, trabalho honesto, integridade nos negócios, chegará o tempo da colheita abundante. Se você tem semeado egoísmo, desonestidade, preguiça, falta de comprometimento, a colheita também virá, mas será amarga. A boa notícia é que você pode mudar o que está semeando a partir de hoje. Você pode começar a plantar sementes diferentes que produzirão frutos diferentes. Não é tarde demais para recomeçar. Não importa quantos erros você cometeu no passado. Deus é o Deus dos recomeços, e Ele pode fazer com que sua nova semeadura produza uma colheita tão abundante que superará todas as perdas anteriores. Você está chegando a um ponto crucial desta mensagem, um momento de decisão que pode definir o rumo da sua vida financeira daqui para frente. Em Deuteronômio 30:19, Moisés declarou ao povo de Israel: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus coloca diante de nós escolhas. Ele não nos força a nada. Ele respeita a nossa liberdade, mas Ele também deixa claro quais são as consequências de cada escolha. Hoje, através desta mensagem, o Senhor está colocando diante de você a escolha entre continuar vivendo na escassez, aceitando passivamente uma situação que não reflete sua vontade para você, ou escolher a vida, escolher a bênção, escolher cooperar com o que Deus quer fazer e posicionar-se pela fé para receber o milagre financeiro que Ele preparou. Ninguém pode fazer essa escolha por você, nem eu, nem seu pastor, nem sua família. Essa é uma decisão pessoal que só você pode tomar. Mas eu te encorajo com todas as forças do meu coração. Escolha a vida, escolha a bênção, escolha confiar no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Estamos nos aproximando do momento de orar novamente, e desta vez a oração será ainda mais profunda, ainda mais intensa, ainda mais direcionada para ativar tudo o que Deus quer fazer na sua vida. Mas antes de orarmos, preciso que você tome uma decisão no seu coração. Preciso que você decida, de uma vez por todas, que não vai mais aceitar viver abaixo do padrão que Deus estabeleceu para você. Preciso que você declare, mesmo que apenas no silêncio da sua alma, que está disposto a fazer o que for necessário para cooperar com o milagre. Preciso que você se comprometa a manter a fé viva nos dias e semanas que virão. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo demore para ver os resultados visíveis. Esse compromisso é fundamental porque a fé não é um evento, é um estilo de vida. Não é algo que você exerce uma vez e pronto. É algo que você cultiva diariamente, alimenta constantemente, exercita continuamente. Você está pronto para esse compromisso? Você está disposto a embarcar nessa jornada de transformação que começa aqui, mas que continuará pelo resto da sua vida? O profeta Abacuque viveu em um tempo muito difícil, um tempo de crise nacional, de ameaça de invasão, de incerteza sobre o futuro. Mas no final do seu livro, ele fez uma declaração de fé que atravessa os séculos e nos desafia ainda hoje. Em Abacuque 3:17 e 19, ele escreveu:
Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a fé que sobrevive à crise, a fé que não depende das circunstâncias, a fé que se alegra em Deus mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao redor. E é exatamente essa fé que você precisa cultivar. Uma fé que não vacila quando a conta bancária está negativa, uma fé que não desiste quando a porta se fecha, uma fé que continua louvando quando a resposta demora. Porque é justamente nesse tipo de fé que Deus se deleita. É justamente para esse tipo de fé que Ele manifesta seu poder de forma extraordinária. Agora chegou o momento mais sagrado desta mensagem, o momento em que vamos juntos ao trono da graça para apresentar nossas petições ao Pai Celestial com toda a fé e toda a expectativa de que Ele ouve e responde. Quero que você se posicione de uma forma especial para este momento. Se estiver em um lugar onde pode se ajoelhar, ajoelhe-se como sinal de rendição e dependência de Deus. Se não for possível, coloque as duas mãos sobre o seu coração e incline sua cabeça em reverência. Feche seus olhos, elimine as distrações ao seu redor e prepare-se para um encontro real e transformador com o Criador do Universo. Esta oração é diferente de todas as outras que você já fez, porque ela vem no contexto de uma ministração profética específica que o Espírito Santo direcionou para a sua vida. E eu creio que há uma unção especial sendo liberada neste momento para trazer manifestação às promessas de Deus sobre você. Respire fundo, acalme seu coração e repita comigo esta oração com toda a fé que existe dentro de você. Pai Celestial, eu me prostro diante de Ti neste momento, sagrado, com um coração completamente rendido à Tua vontade. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E eu reconheço que sem Ti eu nada sou e nada posso fazer. Senhor, eu confesso que tenho vivido abaixo do padrão que Tu estabeleceste para mim. Tenho aceitado escassez quando Tu preparaste abundância. Tenho carregado fardos que Tu não planejaste que eu carregasse. Perdoa-me por toda incredulidade, por toda dúvida, por todos os momentos em que questionei Teu amor e Tua provisão. Perdoa-me por ter murmurado como os israelitas no deserto, por ter olhado para as circunstâncias em vez de olhar para Ti. Neste momento, eu faço uma escolha consciente. Escolho confiar em Ti acima de tudo. Escolho crer nas Tuas promessas, mesmo quando tudo parece contrário. Escolho andar pela fé e não pelo que vejo. Senhor, eu Te peço que envies Teus anjos para agir em minha vida financeira. Que o arcanjo Miguel lute contra todo principado e potestade das trevas que tem operado escassez e fracasso na minha vida. Que o anjo Gabriel anuncie sobre mim as boas novas de provisão e prosperidade que Tu tens preparado. Que o poder restaurador de Deus cure toda ferida emocional, todo trauma, toda crença limitante que tem bloqueado Tuas bênçãos. Declaro que a partir de hoje, as comportas do céu estão abertas sobre mim. As portas de oportunidade estão sendo destrancadas, os recursos estão sendo liberados, as dívidas estão sendo quitadas, a prosperidade está chegando. Eu recebo pela fé o milagre financeiro que Tu tens para mim. Eu decreto que não sou mais escravo da escassez, sou filho do Rei dos Reis, herdeiro das promessas, participante das bênçãos de Abraão através de Cristo Jesus.
Agradeço-te, Senhor, porque sei que já me ouviste, sei que já estás agindo, sei que o milagre está a caminho. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro e declaro tudo isso. Amém e amém. Se você orou essa oração com sinceridade e fé, algo poderoso foi ativado no mundo espiritual em seu favor. Eu creio de todo o meu coração que anjos foram despachados, portas foram abertas, decretos foram estabelecidos, e a manifestação do seu milagre é apenas questão de tempo. Mas lembre-se, tempo de Deus não é tempo de homens. Pode ser que o milagre venha amanhã, pode ser que venha em uma semana, pode ser que venha em um mês, mas ele virá, porque Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Sua tarefa agora é manter a fé viva, continuar declarando as promessas, persistir em oração e posicionar-se ativamente para cooperar com o que Deus está fazendo. Não desista no meio do processo, não volte atrás na sua decisão, não permita que o inimigo roube o que foi semeado no seu coração hoje. Quero deixar contigo algumas instruções práticas para os próximos dias, coisas que você pode fazer para manter a chama da fé acesa e cooperar com o milagre que está a caminho. Primeiro, reserve um tempo diário para orar e meditar na palavra, mesmo que sejam apenas 15 minutos. Esse tempo de intimidade com Deus é fundamental para manter sua fé forte e receber direção específica para a sua situação. Segundo, declare diariamente as promessas bíblicas sobre provisão e prosperidade. As palavras têm poder, e quando você declara a palavra de Deus com fé, você está liberando poder criativo sobre sua vida. Terceiro, pratique a generosidade mesmo na escassez. Isso pode parecer contraditório, mas é um princípio espiritual poderoso que desencadeia a multiplicação divina. Quarto, esteja atento às oportunidades que Deus vai trazer. Muitas vezes, o milagre vem disfarçado de trabalho, de conexão com uma pessoa, de uma porta que se abre inesperadamente. Quinto, cerque-se de pessoas de fé que vão te encorajar e apoiar. O inimigo quer te isolar e te fazer desistir, mas em comunidade encontramos força para perseverar. Esta mensagem está chegando ao fim. Mas o que Deus começou em você hoje é apenas o início de uma nova temporada na sua vida. Eu sinto no meu espírito que você nunca mais será o mesmo depois de hoje. Que uma semente foi plantada no seu coração que vai crescer e dar frutos em abundância. Que as palavras que você recebeu vão ecoar na sua mente nos momentos de dúvida e te lembrar das promessas do Pai. O profeta Isaías declarou em Isaías 61:2: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. Esse é o chamado de Deus para você agora. Levante-se da prostração, resplandeça com a luz que Ele colocou dentro de você, porque um novo dia está amanhecendo na sua vida. A glória do Senhor está surgindo sobre você, e as trevas da escassez estão sendo dissipadas pelo brilho da sua presença. Eu oro para que cada palavra desta mensagem tenha penetrado profundamente no seu coração, que a unção do Espírito Santo tenha tocado cada área que precisava ser tocada, que a fé tenha sido despertada onde havia dormência, que a esperança tenha sido plantada onde havia desespero. Você é amado pelo Pai Celestial com um amor incondicional e eterno. Você é precioso aos seus olhos. Você tem valor infinito diante dele e ele quer te abençoar muito mais do que você consegue imaginar. Efésios 3:20 declara que Deus é poderoso para
fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E eu quero que você grave isso no seu coração. O milagre que está vindo é maior do que você pediu, melhor do que você imaginou, mais completo do que você esperava. Deus não faz nada pela metade. Quando Ele abençoa, abençoa com generosidade. Quando Ele restaura, restaura completamente. Quando Ele provê, provê em abundância. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te encorajo a não guardar apenas para você. Há outras pessoas na sua vida que estão enfrentando batalhas semelhantes, que precisam ouvir essas palavras de esperança e fé, que estão à beira do desespero, esperando uma mensagem de Deus. Seja o instrumento que o Senhor vai usar para levar essa palavra a quem precisa. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, porque você não sabe qual coração está preparado para receber essa semente. A Bíblia diz que há mais alegria em dar do que em receber. E quando você compartilha a palavra de Deus com outros, você está semeando em solo eterno, está investindo no reino dos céus, está sendo canal de bênção divina. Não subestime o impacto que uma mensagem pode ter na vida de alguém. Pode ser exatamente o que uma pessoa precisava ouvir para não desistir, para manter a fé, para dar mais um passo na direção do milagre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Que os anjos de Deus acampem ao redor da sua casa, da sua família, das suas finanças, e que toda tentativa do inimigo de roubar o que foi semeado seja frustrada pelo poder do sangue de Jesus. Que você veja a manifestação do milagre que foi declarado hoje, que sua boca se encha de testemunho, que sua vida se torne uma prova viva do poder de Deus de transformar escassez em abundância. Que você não apenas receba o milagre, mas se torne um distribuidor de milagres na vida de outros, porque esse é o plano de Deus. Abençoar você para que você seja bênção. Vá em paz, vá com fé, vá com a certeza de que o mesmo Deus que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E agora, antes de você sair deste vídeo, antes de fechar esta tela e voltar para a rotina da vida, eu preciso ter uma conversa final com você, olho no olho, coração a coração. Você acabou de receber uma das mensagens mais poderosas que este canal já produziu. Você orou comigo, você declarou decretos sobre a sua vida. Você abriu seu coração para o Espírito Santo trabalhar em áreas que estavam trancadas há anos. E tudo isso não pode ser em vão. Tudo isso não pode se perder no vento, como tantas outras mensagens que você já ouviu e esqueceu. Então, eu preciso que você faça algo agora, neste exato momento, antes que a emoção passe, antes que as distrações venham, antes que o inimigo tente roubar a semente que foi plantada no seu coração. Primeiro, se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso. Agora, clique no botão vermelho aqui embaixo, clique com fé. Clique como quem está firmando um pacto com Deus de que você vai continuar sendo alimentado espiritualmente todos os dias. E não esqueça de ativar o sininho para receber cada notificação, porque a próxima mensagem pode ser exatamente a palavra que vai destravar o seu milagre. Segundo, clique no like agora, não depois agora, porque cada like é um voto de fé que faz esta mensagem alcançar mais pessoas. E quando você curte, você está dizendo para o algoritmo: isso aqui é importante, isso aqui transforma vidas, mais pessoas precisam ver isso. Terceiro, desça até os comentários e escreva agora mesmo. Escreva: eu recebi meu milagre. Escreva: os arcanjos de Deus estão agindo na minha vida. Escreva o nome da sua cidade para eu saber de onde você está assistindo. Escreva um pedido de oração que eu vou ler e interceder por você. Porque quando você comenta, você está deixando sua marca, você está testemunhando, você está
declarando publicamente a sua fé. Quarto, pense agora em uma pessoa, só uma pessoa, que está passando por dificuldades financeiras, que está desesperada, que está à beira de desistir. Pense no rosto dessa pessoa e envie este vídeo para ela agora, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, não importa como, apenas envie, porque você pode ser o anjo que Deus está usando para levar esperança a quem já perdeu toda a esperança. E por último, eu preciso falar sobre algo que pesa no meu coração. Este canal existe porque pessoas como você decidiram semear, decidiram contribuir, decidiram ser parceiras desta missão de levar a palavra de Deus a milhões de pessoas todos os dias. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconhece o valor do que recebeu, se você quer que outras pessoas tenham a mesma oportunidade de serem transformadas, eu te convido a semear financeiramente através do Pix que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Não é obrigação, não é requisito para milagre, é uma decisão de fé de quem entende que manter uma obra como esta exige recursos, exige investimento, exige pessoas dispostas a cooperar com o reino. Qualquer valor que você sentir no coração, seja muito ou seja pouco, plante como uma semente de fé declarando: Senhor, eu quero ser parte do que Tu estás fazendo na terra. Deus ama quem dá com alegria, e toda semente plantada em solo fértil produz colheita multiplicada. Agora faça, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, semeie se o Espírito tocar seu coração. Não saia deste vídeo sem agir, porque fé sem obras é morta, e Deus honra aqueles que colocam em prática o que recebem. Que os arcanjos do Deus Altíssimo continuem operando em seu favor, que Miguel lute suas batalhas, que Gabriel anuncie suas vitórias, que a restauração de Deus alcance cada área da sua vida e que muito em breve você volte aqui para testemunhar as maravilhas que o Senhor realizou. Eu te amo em Cristo, eu oro por você e tenho certeza de que o melhor de Deus está chegando na sua vida. Até a próxima mensagem, meu irmão, minha irmã. O Senhor está contigo. Amém e amém.